extraterrestre, assim, né? Então eu não tenho a mínima ideia de como é que eu vou poder entrar nele agora. Como é que eu vou poder começar a falar. Talvez falando um pouco de um contexto histórico desse diretor, assim. O Rashman, o primeiro longa dele, ele fez um curta antes, mas o primeiro longa dele é de 91, 92, que se chama Rapado. Esse filme, apesar de ter sido um fracasso de bilheteria, etc., é um filme que muitos críticos e teóricos depois, que vão analisar o cinema latino-americano, o cinema da América do Sul, argentino, na década de 90, o boom do cinema argentino, vão entender esse Rapado como um filme inaugural do novo cinema argentino. Justamente, o filme, apesar de o filme ter sido um fracasso, etc., de bilheteria, ele possuía ele possuía um olhar e um lexo que é muito, serviu de influência para muitos diretores, assim. Acaba que desde o Rapado, e isso vai passar para os outros filmes do Rashman, existia já uma vontade de falar sobre personagens médios, de uma certa classe média argentina, que é a cara dos anos 90. Então é impossível desgrudar um filme como Silvia Preto também da história da Argentina, né? Nessa época. Nessa época a Argentina estava passando por uma super crise financeira, e o filme profundas transformações políticas, mas isso nunca fica muito claro no filme. O que fica claro no filme é um certo, não um mal-estar, mas pelo menos uma maneira meio inadequada dos personagens se moverem pelo mundo. É quase como se eles estivessem o tempo todo em busca de um sentido para as próprias vidas deles, assim. Mas sempre através de coisas extremamente banais. Acabam que no Silvia Preto, assim como nos outros filmes do Rashman, todos os personagens são meio egoístas, mas na verdade não que eles mais do que egoístas, eles são muito ingênuos, porque eles acham realmente que acabando deixando de fumar maconha ou comprando um canário que não cante, eles vão dar um jeito na própria vida. Isso acontece desde o Rapado, que é justamente esse primeiro longa. O primeiro longa do Rashman, ele fala sobre um garoto de uns 16 anos que tem uma moto e que logo na primeira cena a moto dele é roubada. Ele não fala isso para os pais, ele não fala isso para ninguém, e ao invés disso ele vai atrás de roubar outra moto. Ele não vai na polícia, ele não faz nada disso, ele vai atrás de roubar outra moto, assim como roubaram a dele. É mais ou menos dentro dessa lógica, que é quase patética, que funciona os personagens do Rashman. Porque a primeira frase do Silvia Preto é justamente: eu decidi dar um jeito na minha vida. Eu saí do emprego e fui trabalhar de garçonete numa lanchonete. Então, o que eu acho muito bonito é que, apesar disso, apesar desses personagens serem meio egoístas, meio ingênuos, meio patéticos, existe um carinho muito grande na narrativa sobre eles. E ao mesmo o tempo todo, e eu acho que isso é uma das coisas mais impressionantes do filme, é de como os personagens, eles possuem eles têm tanta importância na narrativa quanto os objetos que estão na narrativa. Desde o começo existem alguns objetos que conduzem a narrativa e às vezes é exatamente eles que fazem a troca entre os personagens, né? Seja o canário, seja o frango, e principalmente, essa eu acho a imagem em síntese do filme, é aquela boneca que a Silvia Preto chamou de Silvia Preto. Porque naquela cena síntese, que eu acho a cena síntese do filme, que é aquela boneca caída no chão, que todo mundo passa e ninguém olha, mas o filme olha, é que mostra de como o tempo todo está acontecendo coisas que a gente não percebe, e de como a vida de todas as pessoas no filme, mas no mundo, estão ligadas, né? Mais do que uma ideia de coincidência dentro dessa banalidade que é a vida na cidade grande, e essa ideia de coincidência vai estourar lá no Amores Perros, do Iñárritu, que eu acho de uma mediocridade enorme, porque faz com que as coincidências sejam só um modo para que as tragédias emerjam. Aqui as coincidências agem de maneira tão natural, e tanto que quando as coincidências agem eles percebem que as coisas são coincidentes, isso não muda muito a vida deles, mas para nós espectadores a gente acha isso meio mágico.
E é isso que é interessante, essa magia do cotidiano, da banalidade, acaba extravasando a película, o filme, por mais que a vida deles não pareça não mudar. Isso é muito bonito, porque desde o Rapado, isso vai acontecer no Los Guantes Mágicos, que é outro filme do Rashomon. No Rapado, essa história desse garoto que ele perde a moto acaba se transformando aos poucos numa história de amizade, por causa de uma fita cassete que no final, que era só um objeto muito banal no filme, acaba virando uma maneira desse cara descobrir que ele não tem amigos e conhece, afinal, um amigo. E no Silvia Preto, essa quantidade de objetos faz com que não é muito evidente as transformações que acontecem no filme, mas um casal se casa, o outro caso é alguém engravida, e as pessoas acabam se esquecendo dos pequenos dramas que no começo do filme a gente conduziu a narrativa. Acabam percebendo que existem algumas coisas muito mais interessantes do que se preocupar com o próprio umbigo. E é muito bonito, de que é um filme extremamente econômico e ele se lida o tempo todo com essas coincidências, com essas falas. Claro que eu posso falar de detalhes técnicos, que eu acho muito bonito também, de como a construção ele não é um cineasta de muitos maneirismos, todos os planos são mais ou menos construídos da mesma maneira. Os planos de detalhes entram de uma maneira, não é para evidenciar absolutamente nada. Quando o cara senta na cama e coloca o despertador, aquele despertador não vai interferir em nada na vida de ninguém, mas ele tem um plano de detalhe daquilo, ele tem um plano de detalhe do poste onde tem o dinheiro. Então ele tem uma fluidez muito grande na construção desses planos, até meio... Você vê um filme desse e você fica, gente, é meio feio o filme. O filme é meio... Existe uma construção de luz muito... existe pouca luz, tem alguns planos que estão evidentemente subexpostos. Mas eu acho isso muito engraçado, que o filme acaba conversando com a própria matéria dele, né? Tanto que é muito engraçado que ele faz uma brincadeira no visual. Toda vez que vai aparecer a prisão, ele posta primeiro o prédio da prisão e as pessoas sendo faladas, vai pra dentro. É uma coisa muito meio televisiva, porque ele não está muito preocupado, ele gosta, é matéria da comédia você já lidar com aquilo que você reconhece, mas num contexto desconhecido, né? A gente está falando de um filme meio subjetivo, porque enfim, é todo falado na voz de uma mulher de 30 anos, que parece que fala de coisas muito profundas, mas na real tudo é muito risível, mas não é um riso escancarado, é um riso muito comedido e absurdo, principalmente. O que vocês acharam do filme? Não sei, assim. É como você falou, ele causa esses risinhos e tem uma narrativa muito massa, a forma como ele liga um personagem pro outro, volta. Ele é meio rápido, né? É um filme que passa no instante, assim, apesar de acontecer quase nada, mas acontece muita coisa, Achei que ele tem um tempo muito bom, assim, ele tem um timing legal, assim, um corte preciso, sei lá. Tem 90 minutos. 90 minutos. Acho que... Achei isso, assim. Mas ele passa muito mais rápido, assim, talvez porque as situações se sucedem de maneira muito rápida, assim, você tem que buscar a narrativa, o que é que está sendo dito. Agora diz uma coisa, cara, vê se você concorda comigo. A questão do espaço. Do espaço físico, quando são feitas as filmagens, isso automaticamente traz uma informação. Tipo assim, a gente observou, eu observei a ambulância, ruas com lixo no chão. Sim. Sim, isso. Outra coisa, a volta ao muro pichado. Então, aquilo me traz informação que aquele filme é um filme do nosso espaço sul-americano. Sem dúvida. Porque você não vê um muro pichado na Europa, nos Estados Unidos. Então, Você vê nas Américas, lá de cá. Então, dá para captar esse lance, não é isso? Não, sem dúvida, é um filme muito dentro do contexto, isso voltando ao contexto da Argentina nessa época. É um filme que, apesar de não ter criminalidade, etc., coisas que vão ser exploradas muito no cinema argentino a seguir ou durante a mesma época, ele fala o tempo todo de um certo mal-estar econômico e claro que a Argentina está passando um momento. É uma crise de identidade, que é a crise de identidade da protagonista do filme. E isso é muito... mas isso não fica evidente o tempo todo.
Pô, por que ela vai atrás de um canário que não canta, né? Aí quando ela compra um canário que não canta, o canário canta. E ele só aprende a não cantar no final do filme, quando já não tá com ela. Ou então, aí depois ela descobre que o canário... ela esqueceu o canário. Aí onde tá o canário? E quando corta pro canário, ela esqueceu uma semana o canário continua vivo, o canário sobrevive para além dela. Tipo, o grande sujeito subjetivo Silvia Preto já não existe mais, não existe a subjetividade, já que a cobra lendo o filme. Não, o filme existe para além dela. Isso é muito engraçado, quando o filme sai dela e vai para boneco, vai para outros personagens e continua. E depois volta para ela. Uma ideia de um narrador irresponsável, tipo, não existe mais a grande heroína Silvia Preto. Ela tenta o tempo todo colocar o casaco de pele, treinar o modo como ela vai falar, eu sou Silvia Preto. Mas não existe, é impossível, é impossível. Você precisa baixar a bola para construir uma relação, para poder se virar. E eu acho que talvez essa seja a transformação da Silvia Preto no filme. Ela precisa se passar por alguém no final, para poder voltar a ter identidade. Ela precisa se diluir na massa para poder voltar a ser ela mesma. Você falou essa coisa da narrativa, isso prestei atenção nisso também, me chamou a atenção. Que essas histórias paralelas continuam de um jeito meio indefinido e depois volta e tal. Então, eu acho que... eu acho interessante esse modo dele lidar com isso, assim. Porque isso é muito arriscado e ele nunca perde a mão. Parece que pode ser que quando a narrativa vai para outro lugar, vai para outro lado, há um risco muito grande de simplesmente se perder nisso. Ou então que essa narrativa, isso aqui vai ter que ter uma reverberação com certeza na história principal. Não existe história principal exatamente. As histórias que vão sendo contadas no filme sempre vão ser anexadas, elas vão deixar o filme mais cheio, inclusive de significados. Se nós fôssemos fazer uma comparação dessa linha desses autores para um brasileiro, a gente dizia que quem está nessa linha de produção? Comédia já é difícil, né? Você pensar uma linha, porque comédia é uma coisa que as pessoas têm que ficar. Aí quando você pensa nas comédias brasileiras, o que é que são? Né? Eu consigo ver exatamente. Talvez alguns curta-metragistas que têm um olhar mais... Mas eu não consigo encontrar. Na verdade, já é muito difícil encontrar pares para ele no mundo inteiro, imagina no Brasil. É muito complicado. Porque é um senso de humor muito estranho, né? Então, realmente não existe. Só os filmes dele, só ele faz esses filmes assim. Realmente, as pessoas, os outros diretores que eu acho que possuem uma relação forte, assim, principalmente o Bong Joon-ho e o Elia Suleiman, que existe qualquer coisa ali no tom de comédia, mais no tom de comédia do que nas narrativas, que existe uma relação lá. Mas ele é um extraterrestre, mesmo na Argentina. O Ikeda falou que viu 40 graus e inaugurou alguma coisa que você fez foi cinema novo no Brasil. Sim, cinema novo. Foi? Então, tipo, ele foi na mesma época, mais ou menos, anos 90? Não, o Rio 40 Graus ali, ele inaugurou o cinema novo, que é anos 60, né? Isso aí, nos anos 90 no Brasil é muito diferente, né? Realmente o caminho do cinema brasileiro e do cinema argentino. Nos anos 90 aconteceu aos poucos essa construção que fez com que a Argentina fosse o principal país sul-americano em que os festivais, enfim, que os filmes circularam bastante. Nos anos 90 e 91 a Embassy foi quebraram a Embassy no Brasil. Então os 90 foi um deserto, né? Então para a construção do cinema brasileiro, para a reconstrução do cinema brasileiro foi muito tempo. Esse novo cinema brasileiro foi o que se vira para o cotidiano, para a banalidade? Exato. Existia sempre muita comparação e isso na década de 2000 foi muito importante, assim, do cinema argentino com o brasileiro, com uma rixa que já existe no futebol, existe desde sempre, que é histórica. Porque o cinema argentino conseguiu sempre muito... ele foi muito mais galardoado do que o brasileiro.
Tanto que o cinema argentino, por exemplo, as pessoas falam, tem 2 Oscars de filme estrangeiro, enquanto a gente não tem nenhum. Com a história oficial e com o Segredo dos Seus Olhos. Não, mas a gente tem uma Palma de Ouro, eles não têm nenhuma. Tipo, esse tipo de coisa. Então, sempre existe uma rixa muito clara entre o cinema brasileiro e o cinema argentino desde sempre. Então, a partir dos anos 90 e anos 2000, essa rixa foi se desenvolvendo até um momento que muita gente falava, gente, o problema do cinema brasileiro é que não tem roteiro. Você vê os filmes argentinos também tem blogueirana, mas as histórias são muito boas. Eles conseguem fazer filme policial, eles conseguem fazer comédias, eles conseguem fazer encher esse cinema. Então, na verdade, essa comparação sempre foi uma comparação para desmerecer muito o cinema brasileiro, né? Até porque nos anos 90 e 2000 o Brasil estava passando por uma crise muito grande. E justamente qualquer país, qualquer cultura possui as próprias exigências. E claramente, nesse momento, nessa época, se falava muito que o cinema argentino conseguiu todo esse feito porque ele se voltou para a narrativa sobre a classe média. Coisa que o Brasil nunca conseguiu criar. Justamente, é uma classe média que falar sobre a classe média, que afinal é o público pagante. Então, muitos teóricos, muita gente foi fazer isso, assim. E é louco que hoje a gente conseguiu atingir isso das narrativas de classe média, mas de uma maneira muito... E se eu fosse você? Tá entendendo? Nesse sentido, na verdade, conseguiram achar o público, mas as narrativas continuam sendo, sem dúvida, um desmérito. Tudo que eu estou falando é muito na base do achismo. Assim. O que eu posso dizer hoje é que o cinema argentino e o cinema brasileiro, eles possuem existem mais semelhanças do que diferenças. Assim. E talvez no Brasil seja mais... os mecanismos de fomento, de apoio, sejam mais fáceis do que na Argentina. Em compensação, a Argentina, eles possuem muito mais escolas de cinema do que aqui. E eles possuem muito mais criação, muito mais técnica do que aqui. E é muito engraçado quando você vai ver a história do cinema brasileiro e do cinema argentino. Muito do cinema brasileiro e do argentino foi feito por causa de pessoas que vieram de fora. No cinema argentino, isso é clássico. Existe muita gente, quem construiu o cinema argentino também foram pessoas europeus, etc. Então, existem muitas semelhanças, mas hoje existem mais semelhanças do que diferenças. Mas existe um traço cultural que é muito diferente, assim, que distancia as narrativas, o público dos dois países.